são as tendências para o mercado jurídico em 2024? É natural que nesse momento do ano a gente avalie como foi 2023 e busque projetar caminhos para o próximo ano. Perguntas sobre quais áreas do direito vão se sobressair ou ainda como questões macroeconômicas ou tendências de negócios vão impactar o direito surgem nessa hora. Afinal, o que esperar de 2024? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. E para debater sobre quais tendências no direito devemos olhar, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast o Renato Sapiro, que é sócio fundador da Sapiro Legal Connections e host do podcast Direito de Resposta. Renato, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Juridicast. Leandro, obrigado pelo convite. Já posso pedir música no Fantástico, terceira vez? Com certeza pode. Fico muito feliz em ajudar mais uma vez, em fazer parte desse podcast que é uma referência no nosso mercado e que leva muita informação e conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Grande prazer estar aqui contigo novamente. Eu que agradeço, Renato. E pra gente já começar a falar aqui das tendências, né, para 2024, no seu entendimento, como a transformação digital tem alterado o exercício da advocacia e quais são as principais adaptações que os profissionais do setor jurídico precisam fazer para se adequar a essa nova realidade? Muito bem, Leandro. Acho que a primeira coisa, e antes até de responder essa pergunta, a gente precisa entender que tecnologia e inteligência artificial vieram para ficar. Fato. Não adianta lutar contra ela, porque a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Se a gente entender que ela não veio para roubar o lugar de ninguém, né? E a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas que ela veio para colaborar e ajudar, é a forma como a gente tem que enxergar todo esse avanço tecnológico. Fato é que o profissional do direito, ele tem que entender que ele tem a necessidade de transitar com a tecnologia. Tem que ser uma habitualidade, tem que ser algo normal, natural, porque, mais uma vez, veio para ficar e mais do que isso, será cada vez mais crescente. Agora, entrando na pergunta, é claro que tecnologia e inteligência artificial impactarão diretamente o nosso mercado. Mas ele acaba atingindo de maneira diferente a depender da área. Toda área tem a sua mudança tecnológica e ela vai afetar de maneira diferente. Então, por exemplo, se a gente fala da área imobiliária, né? Antigamente a gente tinha que ir até o cartório. Hoje não, né? Hoje você tem o e-notarial. Então você pode comprar ou vender um imóvel estando fora do país. Isso era inviável algum tempo atrás. Você tem o despacho e a realização de audiência virtual, por videoconferência. Claro que voltou, hoje está mais comum presencial, mas existe ainda essa possibilidade. Aí se a gente for mais para o campo da consultoria, por exemplo, hoje você tem os contratos com integração com assinatura digital, com layouts diversos. A consultoria, que antigamente era muito mais robusta, pautada em lei, ela ficou muito mais fluida, muito mais limpa. A forma de entrega ela mudou, está mais clara, mais enxuta. E eu tô falando de tecnologias muito simples e que a gente já tá acostumado. Mas se a gente voltar 3, 4 anos atrás, vocês iam falar que eu era louco. Com certeza. Mas é uma coisa que já está acontecendo e será crescente. Então, ela está aí e ela vai afetar o meio jurídico de maneiras diferentes a depender da tua área de atuação. E, Renato, essa alteração que a gente está observando, né, da tecnologia no direito, ela também ocorre dentro dos departamentos jurídicos? Sem dúvida nenhuma, Leandro. E impacta o mercado jurídico como um todo. Sejam os escritórios de advocacia, independentemente de seus portes, ou mesmo os departamentos jurídicos. Mas tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa em departamento jurídico, que são as tecnologias que as empresas têm e que o jurídico aproveita, e as tecnologias de fora que são desenhadas e desenvolvidas especificamente para o público jurídico. E eu vou contextualizar. Por exemplo, uma tecnologia que já tem na empresa em que você trabalha e que tua equipe jurídica ou departamento jurídico utilizarão, né? Então você tem, por exemplo, automação. Né? Tem o Pepify, que a empresa usa e que o jurídico pode aproveitar. Você tem lá um chatbot, por exemplo, com perguntas e respostas do dia a dia da empresa, que o jurídico pode aproveitar. Você tem automação de processos, você tem uma estrutura de fluxo de aprovação pronta também através de uma ferramenta. Tudo isso são ferramentas e tecnologias que a empresa já usa e o jurídico, como parte da empresa, também pode utilizar. Mas tem aquela tecnologia que vem de fora, que é desenhada especificamente para o mercado jurídico e que os departamentos jurídicos contratam para utilizar. São várias as possíveis, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Tem uma ferramenta bastante conhecida que é a Luminance, né, que é voltada para contratos. Então, inclusive, eles fizeram um teste recentemente, eles colocaram 2 máquinas, uma de cada lado, para negociar o contrato e elas chegaram em um bom termo. Claro que pautadas em diretrizes que foram passadas, mas mostrou que ali elas conseguiam, máquina com máquina, fazer a negociação e redigir o contrato. Claro que tudo isso depende de uma série de coisas. A gente precisa educar e ensinar a máquina, mas é um exemplo de uma ferramenta que pode ser contratada para um departamento jurídico. Vamos para outro exemplo. Marcas e patentes. Já tem
máquinas e ferramentas que leem todas as marcas que foram registradas e suas potenciais infrações. Você já tem ferramenta e tecnologia para desenhar contratos e petições. Você tem ferramentas, por exemplo, para ajudar na sumarização de uma reunião, para fazer um PPT que é tão difícil para um advogado, para ajudar a escrever conteúdo. Então, você tem as ferramentas e a tecnologia da empresa e que o jurídico aproveita, e você tem aquelas que são desenhadas especificamente para os jurídicos. Mas a gente precisa tomar um grande cuidado em relação, e aí mais falando sobre inteligência artificial. A gente precisa saber governar. Não dá para simplesmente a gente jogar responsabilidade para a máquina, para a ferramenta e largar a mão. Por quê? Porque elas não estão prontas e não estão preparadas. A gente precisa ensinar, a gente precisa educar, e aí a partir disso ela passa a ser colaborativa e nos auxiliará e tirará aquele trabalho que o advogado não precisa fazer para poder pensar no estratégico. Renato, eu te ouvindo falar aqui, eu acho que uma pergunta que é natural surgir é, a tecnologia ela tá entrando numa série de trabalhos que hoje os advogados executam, né? E aí a pergunta bem objetiva é, qual que é o futuro da profissão do advogado frente a essas tecnologias? Perfeito. Primeira coisa que eu quero tranquilizar nosso público, não sumirá a profissão. A profissão do advogado, direito, é uma profissão muito importante para a nossa sociedade. E, pelo menos não a curto ou médio prazo, a máquina nos substituirá. Obviamente que já no curto prazo alguns trabalhos sumirão. Que, sinceramente, Leandro, nem eram trabalhos para estar na mão dos advogados, né? Exatamente. Né? Por quê? Porque a profissão do advogado é para ser uma profissão pensante, estratégica, para você pensar nas melhores soluções para o teu cliente externo ou interno, a depender se você está numa empresa ou no escritório. Aí as pessoas vão ficar preocupadas. Pelo contrário, é aí que surgem as oportunidades de migração. Então, você tem ali, por exemplo, um profissional atuando com contencioso de volume. Vem uma ferramenta que vai substituir, que já está substituindo esse profissional. Surgem outras demandas. E eu posso trazer, inclusive, aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, você tem um profissional que pode ser especialista em ensinar a inteligência artificial pautada nos impactos do mercado jurídico. Então, você é advogado, você vai ensinar a máquina e você sabe até onde ela pode ir e você vai ensiná-la. Você tem um outro profissional que vai olhar a parte da ética associada ao machine learning. Né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem que ir até um certo ponto. Inclusive em discussão de regulamentação e que tem que acontecer de fato. Né? Mas isso aí é um papo para um episódio inteiro. E você tem aquele profissional, por exemplo, que vai trabalhar com a governança de dados da inteligência artificial do ponto de vista legal. Então eu trouxe aqui rapidamente 3 exemplos de novas profissões que vão surgir para os advogados. Porque sim, algumas partes, algumas áreas em que hoje o advogado atua vai sumir. E sinceramente, ainda bem. Mas o profissional não vai ficar jogado ao mercado. Se ele for dedicado, se ele tiver vontade, inúmeras outras oportunidades vão surgir em decorrência do avanço da tecnologia e da inteligência artificial. Bem interessante. E aproveitando a nossa discussão aqui sobre tendências, Renato, eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva mais mercadológica, né? No seu entendimento, como a liberalização do mercado de energia no próximo ano pode impactar, né, as tendências e que desafios e oportunidades surgirão para os profissionais jurídicos especializados aí nesse setor? Perfeito. Na verdade, eu diria até que a área de energia, ou o mercado de energia, não é nenhuma tendência para 2024, é uma continuidade, porque ele já demandou muito no segundo semestre de 2023. A tendência, obviamente, é que aumente essa demanda com a abertura do mercado no início de 2024, mas já é um mercado que estava demandando, porque você tem um mercado clássico tradicional e você tem um mercado novo que é o mercado das energias renováveis. A gente está falando aí da energia solar, da energia eólica, e a gente tem um espaço gigantesco ainda para investir. O Brasil é um país continental, né? E a gente tem muito espaço, muito terreno ainda para fazer um investimento tanto na energia eólica quanto na energia solar. E obviamente que qualquer negócio esbarra no mercado jurídico, porque a gente sempre vai ser necessário para qualquer tipo de negócio. Mas não só as energias renováveis, porque já tem aí toda uma discussão relacionada à transição energética, né? O que é isso? É a substituição dos combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão, por fontes limpas e renováveis. Então, tanto a parte, né, que eu trouxe aqui das energias renováveis quanto da transição energética, ela vai ter um impacto numa mudança de legislação. Você tem a abertura do mercado, você tem o espaço para investir. Então, você traz empresas de fora e as empresas nacionais investindo nesse setor. Todo esse bolo faz com que você tenha um impacto regulatório, mudança de legislação. Você precisa de um profissional para atuar nessa área. A mudança da legislação vai impactar nos contratos e em toda a parte transacional. Obviamente, você vai ter, por conta disso, discussões litigiosas, tanto em sede do processo,
quanto em arbitragem. E para fechar, você também tem todo um impacto ambiental em decorrência dessas energias. Então, sem pensar muito, eu já falei aqui algumas áreas do direito que vão ser impactadas, tem outras tantas. É um mercado crescente, é um mercado, como eu disse para você, que já é uma realidade. Com a abertura do mercado em 2024, vai crescer exponencialmente e é um mercado, isso é muito bacana, Leandro, que não tem tantos profissionais. O mercado de energia tem, mercado tradicional, mas esse novo mercado que a gente está falando aqui não tem tantos profissionais. É claro que aquele profissional que já atua no mercado de energia, ele sai na frente, adaptação mais simples, mas é um mercado que vai precisar de advogados. E olha lá, poxa, perdi meu cargo aqui porque a minha área, a inteligência artificial comeu. Vá para cá. E a gente vai falar de tantos outros mercados que vão demandar e que não tem profissionais especializados. Ou seja, é importantíssimo estar acompanhando nessas movimentações de mercado, né? E a propósito, Renato, trazendo aqui agora uma questão regulatória. No próximo ano existe a previsão da criação da Agência Nacional de Cibersegurança, né? E da Política Nacional de Cibersegurança. Seu entendimento, qual que é o impacto da demanda por profissionais de direito especializados em cibersegurança? Muito bem. Olha só, você falou de uma possível regulamentação, né? A criação de uma agência. Perfeito. Na pergunta anterior, de novo, a gente falou de abertura de mercado, regulamentação. A gente vai falar mais para frente de outros mercados que estão sendo regulamentados. Tudo isso faz o quê? Abre oportunidades para os profissionais do direito. O mercado está saturado, tem quase 2 milhões de advogados. Fato, é muita faculdade, é muito profissional, mas o mercado ele não está saturado. Ele está saturado nas áreas clássicas do direito, né? Que para você se diferenciar, você precisa fazer algo muito diferente, né? Para você se destacar, você precisa fazer algo muito diferente dos demais. Aqui, não. Claro que você tem que fazer um bom trabalho, mas você está entrando no mar azul, né? Quantas pessoas atuam no Brasil, quantos advogados com cibersegurança ou com energias renováveis, transição energética? Então aqui é o lugar para os profissionais olharem desde já, não é no futuro, não percam tempo. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que a primeira coisa que eu preciso contextualizar é que cibersegurança é diferente de privacy, de privacidade de dados. As pessoas confundem. Privacy ou privacidade de dados, ela é responsável pelos direitos dos dados pessoais. A cibersegurança, ela visa o não acesso a esses dados. Pode parecer parecido, mas não é. Então, vou trazer um exemplo. Imaginem uma janela. A parte de privacy é a cortina. Você pode abrir ou fechar. Você pode dar acesso aos dados ou não. A cibersegurança é a grade que fica fora da janela, que vai impedir com que alguém tenha acesso a esses dados. Então, essa é a grande diferença entre privacy e cibersegurança. Muito bem. Agora, como é que impacta com a criação ou eventual criação da Agência Nacional de Cibersegurança e das políticas de cibersegurança? Na minha visão, Leandro, elas apenas vêm para regulamentar uma demanda que já é latente na área. Ela já está acontecendo. Tanto que já é crescente o número de advogados nessa área. O que eles fazem? Basicamente, um advogado que é focado em cibersegurança, ele vai analisar eventuais incidentes, como, por exemplo, o acesso aos dados que a gente mencionou, os dados pessoais. E é um profissional que é muito importante porque é ele que vai suportar o profissional de TI que atua na área de segurança, cibersegurança. O coração da cibersegurança é a parte de tecnologia. É o TI quem faz. Mas quem vai suportar o TI? Esse profissional. Então é importante a gente contextualizar a importância desse profissional, mas que não necessariamente é o mesmo profissional que atua com privacy. Pode até ser, mas são duas áreas distintas. Bem interessante. E falando agora de M&A, Renato, após um 2023 um tanto quanto parado, né? Como você vê o reaquecimento do mercado de fusões e aquisições em 2024? E mais, seu entendimento, quais são as principais mudanças no perfil dessas operações? Leandro, ótima pergunta. 2022 foi um ano maravilhoso. Quem atua com M&A sabe disso. Um volume altíssimo de operações de fusões e aquisições. E aí vem 2023. Então a gente teve um primeiro semestre bastante parado. Por quê? Eleições. A gente não sabia quem seria eleito, como é que seria o governo, guerras, inflação global. Aí teve o caso das americanas. Tudo isso fez com que houvesse um recuo dos investimentos. Além de tudo isso, estava sendo discutido a reforma tributária e não se sabia o quanto impactaria ou não essas operações de M&A. Isso tudo fez com que o primeiro semestre fosse um semestre com volume baixíssimo de operações de M&A. Mudou no segundo semestre. Então, no segundo semestre desse ano, as operações elas aumentaram bastante. Por quê? Tendência de redução dos juros, o entendimento de como seria efetivamente esse governo, ou seja, voltou a confiança dos investidores e eles passaram a investir mais. Cresceu sensivelmente o número de operações, ainda assim foi 25% menor do que o mesmo período de 2022. Muda o tipo de operação? Muda, né? Passam a ser operações mais estratégicas. O que é isso? São aquelas operações que você tem integração de negócios, redução de custo,
custos e, portanto, um crescimento mais sustentável. Dados importantes. Em 2023, foram investidos aí em operações 178 bilhões de reais. 1.617 operações até outubro desse ano. E é interessante contextualizar, Leandro, que uma boa parte dessas operações, elas são relacionadas ao mercado de agro, que é um mercado que cresceu bastante, inclusive na contramão de outros tantos mercados. E o que é curioso? Os players que atuam nesse mercado, nas operações de M&A em agro, são players nacionais. E isso traz uma conclusão interessante para a gente, que existe capital aqui dentro do Brasil para investimento. A tendência de 2024 é que a gente continue crescendo o volume de operações. Por quê? Porque a gente já teve uma estabilização da política, a gente já se adaptou às mudanças geopolíticas. O cenário também, em relação aos países vizinhos, também relacionado à política, é um cenário positivo. Então, a tendência do segundo semestre de crescimento, ela segue no ano de 2024. E, Renato, trazendo agora uma perspectiva macroeconômica, né? Nesse ano de 2023, a gente começou a ter uma redução da taxa de juros, mas ainda assim ela continua em patamar muito elevado, né? E aí, como que você percebe a demanda por advogados especializados em recuperações judiciais, né, no próximo ano, uma vez que as empresas ainda enfrentam dificuldades por conta dessa taxa de juros? Leandro, essa é uma ótima pergunta. Recuperação judicial foi uma das áreas que mais demandaram esse ano. 2023 a gente teve um volume bastante alto de recuperações judiciais. Então, se a gente pegar até outubro desse ano, a gente teve mais de 1.100 pedidos de recuperação judicial. Então, se a gente comparar com 2022, mesmo período, crescimento de 62%. Um volume muito alto de RJs. O que causou isso? Primeiro, recessão de 2015 e 2016. Soma-se a isso pandemia, cenário político e o caso Americanas. Tudo isso fez com que o volume de pedidos de recuperações judiciais aumentasse sensivelmente. Bom, além disso, teve uma mudança na lei de recuperação judicial em 2020 e abriu espaço para novos pedidos. Então, muitas empresas que não necessitavam da recuperação judicial, elas se utilizaram dessa ferramenta para poder negociar as suas dívidas ou renegociar suas dívidas. 2023, é bem verdade, a gente teve algumas RJs emblemáticas, né? A primeira delas, Americanas. Mais recentemente, a gente teve 123 Milhas, teve também a South Rock, que é dona da Starbucks, enfim, de outras tantas empresas, e da Oi pela segunda vez. Mas a grande maioria, a maioria massacrante é de middle market. Então, o que é isso? São empresas que têm dívida entre 50 e 200, 300 milhões de reais. A tendência para 2024 é continuar com volume alto de RJs. Por quê? Porque as empresas estão com um buraco no caixa, tem um faturamento menor, tem dificuldade de financiamento, né? Os bancos não estão liberando dinheiro, mas o foco vai ser efetivamente nessas empresas menores e de médio porte, dentro dessa faixa que eu falei para você de valor de dívida entre 50 e 300 milhões. Né? Por que eu não acredito que a gente vai ter muito pedido de RJ de grandes empresas? Foi bastante traumático esse ano para elas. Então, a maior chance é que essas empresas elas busquem diretamente os bancos para negociarem suas dívidas antes de pedir RJ. Por isso que eu acredito que, diferentemente de 2023, que o foco foi middle market, mas teve alguns pedidos emblemáticos de RJ de grandes empresas, eu acho que no próximo ano a RJ vai continuar demandando, mas o foco e a maioria massacrante, para não dizer mais de 90% ou 95%, vai ser essas empresas aí com dívidas entre 50 e 300 milhões. E ainda dentro da pauta macroeconômica, Renato, uma discussão, né, que a gente teve bastante nesse ano de 2023 foi sobre a reforma tributária. Então, dentro desse contexto, qual que você acha que é o impacto que a reforma tributária traz no mercado jurídico, né, e como os advogados tributaristas podem se preparar para atender a novas demandas que podem surgir? Muito bem, muito se falou, né, dessa mudança, uma mudança que já vem sendo pedida há muitos anos, que já foi ensaiada várias vezes e que precisava ser feita. Talvez, ouvindo os advogados que atuam na área, não da forma como foi, né, precisaria ser feito alguns ajustes, mas também o que eu vi que era melhor fazer do que não fazer. Fato aqui, qualquer mudança legislativa, e nesse caso, de um porte como essa, que é uma reforma tributária, você traz impactos para o mercado jurídico. Quando a gente fala da área tributária, a gente pode dividir em duas grandes áreas, né? Que é a parte consultiva e a parte contenciosa. E, por óbvio, as duas passam a demandar. Então, vou pegar um exemplo aqui da consultoria tributária. Muitos planejamentos tributários vão ter que ser revistos ou mesmo refeitos. E aí você tem ali uma demanda da parte consultiva. Hoje você tem uma separação de diretos e indiretos que pode não mais ter, né? Ante a mudança aí dos tributos. Contencioso também vai aumentar a demanda, né? Você vai ter várias discussões, teses novas. Então, tanto o contencioso quanto o consultivo tributário devem demandar
muito no próximo ano. Agora, como esses profissionais eles podem se preparar? Bom, certamente já temos e teremos diversos cursos de atualização. E é importantíssimo que esses profissionais eles acompanhem, que eles participem dos fóruns, que eles estejam antenados e atualizados em relação às mudanças legislativas, para que eles possam atender o cliente deles da melhor maneira possível. E é desde já, não é esperar, enfim, já foi aprovado uma parte, mas não é esperar entrar em vigor. Tem que ir agora, né? Agora que tem que olhar. Ah, Renato, eu não achei muitos cursos. Ué, vai lá ver como foi aprovado, né? Estuda, busca, quais são as mudanças, quais são os impactos. Já vende para o teu cliente, já leva para o teu cliente. Então, é uma área que vai impactar muito o mercado jurídico, o mercado como um todo, né? Nossa sociedade, mas que traz uma demanda gigantesca para o mercado jurídico, tanto na esfera contenciosa quanto na esfera consultiva. Muito bem, Renato. Nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar, considerando todas essas mudanças que você mencionou aqui, como você vê o panorama geral para o mercado jurídico, né, em 2024, especialmente em relação a novas áreas de atuação e os mercados aí ditos emergentes? Muito bem, então vamos separar aqui, primeiro por áreas, depois a gente fala dos novos mercados, mas eu estou bastante contente com o que eu acredito que vai ser o mercado jurídico 2024. Eu sempre costumo dizer que no momento de crise, as áreas que mais demandam no jurídico são as áreas contenciosas, e no momento de bonança, em que a economia vai bem, a área consultiva. E eu pessoalmente acredito que tanto a parte contenciosa, principalmente a parte civil e tributária, quanto a consultoria, aí de forma ampla, a gente está falando de contratos, societário, de M&A e de mercado de capitais, tendem a demandar bastante. Inclusive, eu já visualizo um crescimento muito forte da parte de mercado de capitais, mas mais voltado à parte imobiliária, né, securitização. Por que isso? Primeiro, os bancos eles estão dificultando o financiamento. Então, as empresas do ramo imobiliário, né, por exemplo, uma incorporadora, elas precisam recorrer ao mercado de capitais. De outro lado, você tem os fundos que estão captando recursos, mas eles precisam mover esse dinheiro, né? Não pode deixar o dinheiro parado. O que eles fazem? Eles emitem CRI e CRA. CRI, na verdade, é CRI imobiliário, CRA é agro, mas você tem a emissão de CRI e CRA. Por isso, o volume de trabalho em mercado de capitais voltado para o imobiliário aumentou sensivelmente, o que impacta em securitizadoras e que impacta em escritórios de advocacia. E a tendência para o próximo ano é seguir nesse rumo. Então, tanto contencioso quanto consultivo, nessas áreas eles tendem a demandar. Quando a gente fala de mercado, eu diria que são vários os mercados que acho que vão movimentar, tá? Mas eu diria aqui 3. A gente já comentou bastante, energia. Segundo mercado, que eu acho que vai demandar, já demandou esse ano, mas tende a demandar muito mais no próximo ano, é o mercado securitário, mercado de seguros. Você vai ter a votação do marco legal, então você consolida a jurisprudência, você traz transparência, você traz uma organização, tudo isso faz o quê? Com que o mercado tenha mais confiança e, portanto, faça um maior investimento no setor. Você tem ainda muito espaço para crescimento desse mercado, principalmente se a gente comparar com outros países. E mais, você tem toda a parte de tecnologia, né, que o pessoal chama de InsurTech, né, que é um mercado que também tende a crescer muito. Então, você tem o mercado clássico tradicional securitário e você tem esse mercado mais voltado para tecnologia. Então, o mercado securitário, assim como o mercado de energia, ele tende a demandar muito no próximo ano, mas nos outros subsequentes também. E para fechar, um outro mercado que tende a demandar bastante, e aí eu não falo nem da boca para fora, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar recentemente a Natália Haddad, que é a diretora jurídica de gestão de riscos na Nomad, que é uma empresa do mercado financeiro, e ela foi clara e explícita de que o mercado precisa de profissionais porque a demanda vai crescer sensivelmente. Por quê? Mais uma vez, mudança legislativa. Quando acontece isso, surgem oportunidades. E a gente teve, inclusive, mudança legislativa em apostas esportivas, que é essa outra área, que também não tem tantos profissionais que atuam. Então, vai ter a tributação, teve a regulamentação. Então, para resumir, energia, seguros, mercado financeiro e apostas esportivas. Sem pensar muito, são 4 mercados que tendem a demandar bastante. Então, as áreas e os mercados vão demandar. Existe um mar infinito de oportunidades para os profissionais que querem arregaçar a manga e trabalhar. É só querer. Muito bom, Renato. Eu acho que você traz aqui uma perspectiva muito realista e positiva, né, para o mercado jurídico em 2024, né, que vai ter oportunidades para bons profissionais, assim como também vai trazer desafios para quem não acompanha essas evoluções, imagino, né? É isso. Quem é bom e dedicado, antenado e atualizado, sempre vai ter um espaço no mercado, independentemente da gente ter ou não 2 milhões de advogados. As oportunidades, elas estão aí, eu espero que os profissionais possam se aproveitar. Eu sou um entusiasta do mercado jurídico e eu estou muito motivado e acreditando que a gente vai ter um excelente 2024. Legal, Renato, eu agradeço imensamente a sua participação mais uma vez aqui no Juridicast e já fica o convite aqui para falarmos aí das tendências aí de 2025, né? Já está aceito. Maravilha. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço, um grande abraço.
se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify ou na Apple. Lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. O Juridicast agora encerra sua 18ª temporada e retornamos no início de janeiro de 2024. Agradeço a você que nos acompanhou ao longo de todo o ano de 2023. Até breve.